começar, né? Bom dia, meus amados irmãos. Nós queremos pedir perdão a todos pelo atraso, mas é porque hoje nós tivemos que fazer algumas coisas aqui que deu uma confusão danada, mas deu certo. Então vamos tudo, para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós temos visitante na nossa igreja. Hoje nós temos conosco o Paulo, a Priscila e a Bibi. E a propósito, hoje é aniversário dele. Então, quando der vossos parabéns, pode se manifestar aí ou ter uma voz dele. Vamos orar, graças a Deus, por esse tempo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus Santo, pelo amanhecer do dia. Obrigado por tua misericórdia ter se derramado novamente em nossas vidas. Abençoa nossa família, que o Senhor esteja nos protegendo dia após dia. Te peço para aqueles que ficarem em Sobral, que o Senhor também esteja cuidando de cada um. E da igreja de Sobral, da igreja de Itapipoca, ao Deus Santo, sustenta cada vez mais esta obra. Ó, glória de Deus, obrigado por nos chamar, pelo serviço que o Senhor nos deu, e que nós possamos estar honrando, ó Deus Pai, o teu querer. Te pedimos por este culto que o Senhor esteja recebendo, e pelos louvores que iremos cantar aqui, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, peço a Deus em particular, pela vida do Paulo Roberto, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ele cada vez mais, de sabedoria, entendimento da tua palavra. Ajuda, Deus Pai, a crescer cada vez mais no conhecimento da tua palavra. Obrigado por cada um. Eu te peço também pela saúde, ó Deus, daqueles que estão em falta, que o Senhor esteja sempre com cada um, conforme o teu desejo e tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a se consagrar cada vez mais no teu altar e nos render mais aos teus pés, para que possamos estar, Deus, fazendo o teu querer e a tua vontade. Tente compaixão de cada um de nós. Eu já te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hino. Açúcar e paus. Vamos lá. Qual é o hino mesmo? 162. Nós iremos citar o hino 162. O que temos? Vamos lá. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça dia, calma anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante. Teu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora. Próximo. Próximo. 301. Pronto. O próximo será
O 301. Vamos lá. Crer e observar. O que temos? Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observa, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa, tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Nós iremos ler os versículos 21 a 23. E a irmã Netinha hoje, ela presenteou o irmão Paulo, pelo aniversário dele, com a honra de fazer a leitura. Um tempo para procurar o versículo não pode ser tão grande, já deve estar todo mundo pronto aí, né? Ou não? Deuteronômio 23, nós iremos ler os versículos 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que sair dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. É isso mesmo. Amém. Eu estou acostumado a fazer leitura grande, porque a leitura pequena a gente esquece só isso. Tá certo. É porque o texto, o nosso tema hoje chama a atenção a essa leitura aí do texto. Nós vamos falar hoje sobre a palavra de honra do crente, certo?
pode estar cantando aqui ao lado da Bibi. Ela olhando pra mim. Isso. E bom mesmo seria que tivesse aqui os três, né? Cantando aqui um coral aqui deles três aqui, o Caleb, a Rebeca e a Bibi. Mas se Deus me deu só um pouquinho dessa graça, eu tenho que agradecer, né? Ah, quer para vir? Fez para vir? Já que ela canta? Qual? Deus é bom? Bibi, vamos cantar Deus é bom para mim, vamos? Tem aqui mais louvor, sim? Qual é que está no chave? Esse aqui. Aí, vamos lá. Três palavrinhas, né? Três palavrinhas. Me canta aí. Vamos lá. Três palavrinhas. Vamos lá? 1, 2, 3. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Aí. Deus é bom para mim? Vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele vou. Deus é bom pra mim. Amém. Tem outro aí, sim, espera da manhã. Vamos lá. Por que não acontece da manhã hoje? Vamos lá. Mas foi? Até. É a estrela da manhã. Nossa estrela da manhã, o Deus Santo que nos trouxe a paz, em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus.
Marlene é a esposa do irmão Márcio, lá da Leve. Deus abençoe você e sua família. E aquele camarada, ele foi uma das primeiras pessoas a nos visitar lá em Sobral e abençoar o nosso trabalho, irmão Márcio. Até hoje a gente não esquece o que ele fez por nós. Deus abençoe vocês. Muito bem. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu não sei se eu faço a divisão. Eu não sei se eu faço a divisão. Hã? A senhora está dizendo. As crianças. É a única que cabe. É a única que cabe. Agora nós vamos fazer a divisão da salinha. Aí vai. Ô, Sara, tu foi falar? Chorou. Ela estava bem quietinha. Ela viu aí a conversa. Mas eu acho que a gente parou de cantar. Ela estava até hipnotizada. É bom. Irmã Marlene, nós temos essa aqui, essa nossa netinha, a Bianca. Temos também a Rebeca, que já tem, vai fazer 3 anos. E o Caleb. Os dois são filhos do Patrick, aquele do meio, aquele que vocês botaram quando ele engoliu o zico quando era pequeno, né? Então, o Patrick hoje é casado, tem dois bebês, a Rebeca e o Caleb. E a Priscila tem a Bianca. Então nós estamos aí ricos, porque nós já temos 3 netinhos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de São Mateus. Nós vamos, baseado aí na mesma meta de Deuteronômio 23, né, que nós lemos. Aqui nós vamos para Mateus capítulo 5. Nós iremos ler aqui a partir do versículo 33. Mateus capítulo 5, 33 a 37. Queremos falar hoje sobre a nossa palavra. A nossa palavra deve ser uma palavra firme, uma palavra que as pessoas possam confiar. Eu lembro-me que os nossos pais, lá na antiguidade, ainda não mais dos meus pais, mas também dos pais dos meus pais, né? Quando nascia uma menina e nascia um menino, e eles eram muito amigos, eles diziam assim: esses dois aqui vão crescer e eles vão casar. Esse é meu filho da tua filha e a tua filha é do meu filho. E os pais faziam aquele acordo, e não é que dava certo. A maioria deles dava certo. Quando o menino casava, quando crescia, eles já cresciam sendo pretendente um do outro, né? Pretendente a pretendente, né? Então, acontecia isso. O tempo foi passando e as crianças começaram a virar gente de raciocínio direitinho e começaram a ver que não era bem assim, né? Não, ninguém vai obedecer isso não, nós vamos casar com quem a gente de fato gostar. Então, começaram a fazer a mudança, né? E nessa mudança não tinha mais a palavra, o risco do pai dizendo vai casar e tal, né? Não tinha mais isso. Isso prova que as nossas verdades, que as nossas afirmações, elas são relativas. Elas são relativas. Elas podem ser boas, né? Pode ser verdade, pode ser mentira, quando se trata do próprio homem. Porém, existe um momento na nossa vida, e esse momento é a partir da nossa conversão, que nós nos deparamos com a verdade de Deus. Essa verdade é aprendida por nós e aplicada a nós. E uma vez que é aplicada, então nós vamos viver segundo a palavra de Deus, segundo o padrão da palavra de Deus. O texto diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás
mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Pai amado, Pai santo, nós queremos te rogar, ó Deus, pelas nossas vidas, pedir perdão, Pai santo, pelo que nós fazemos, ou até mesmo deixamos de fazer. Pelo nosso falar, nós pedimos que o Senhor nos conduza sempre a falar a tua verdade aplicada em nós. Que as pessoas, ó Deus, possam nos reconhecer como pessoas de verdade, pessoas de palavras, pessoas de honra. Por isso queremos que o Senhor nos dê sabedoria para agir no momento certo, da maneira certa. E essa maneira só em ti. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A palavra de honra do cristão. Essa é a palavra que precisa ser pregada, é a palavra que precisa ser dita quando de fato nos requerer, né? E é interessante que lá em Tiago capítulo 5, versículo 12, ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender que em nós mesmos nós não somos confiáveis. Nós só passamos a ser confiáveis quando nós estamos atrelados à palavra de Deus. Então, precisamos entender isso, naquilo que diz, né, o que precisa dizer e o que não precisa dizer. A Bíblia diz que às vezes é sábio ficar calado, mas tem outra maneira que é covardia você ficar calado. Então, nós temos que saber qual o momento certo para falarmos. E aí a gente vai ver alguns pontos aqui interessantes. Eu vou deixar aqui os meus, pedir que vocês possam estar vendo aí Tiago. No livro de Tiago a gente vai estar vendo uma mensagem aqui, também no Salmo 141, Salmo 19 também, daqui a pouco eu ligo o versículo. Aquele camarada que vocês conhecem muito a história dele, o romancista William Shakespeare, não sei se fala esse nome não, mas tem uma frase dele que ele diz o seguinte: nós possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo. Olha que coisa interessante. Nós possuímos um coração que ele é tão altissonante quanto um sino, e a nossa língua é o badalo desse sino. Por quê? Por que ele age assim? Aí ele vai dizer: pois o que o coração pensa, a língua fala. Quantas vezes nós repreendemos outro que disse algo, né? E aí falou: não, eu não quis dizer isso não. Aí fulano responde o quê? A boca fala do que o coração está cheio, né? Então é dito isso. Interessante que esse homem, provavelmente não crente, ele vai entender isso. E ele vai dizer que o controle desse badalo, né, a língua, né, expressa exatamente aqui, o que ele vai dizer vai ter uma ideia bíblica. Quando você vem para a Bíblia, você vai entender aqui, o que é que a Bíblia diz?
em Tiago 1,26. Vamos ver o que é que diz aqui. Vocês podem ajudar aqui, né? Vejam aí, Tiago 1,26. Né? Se alguém se dispõe a ser religioso, deixando de resfriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vai para o 3,2. Olha o que diz lá. 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de resfriar também todo o corpo. Pronto. Olha o que o primeiro texto diz, em Tiago 1,26. Se alguém não tropeça no falar, né? É perfeito varão, capaz, né? Aliás, lá diz o seguinte, a sua religião é vã, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua, sua religião é vã. E o 3 diz, se alguém não tropeçar ou não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de resfriar também todo o corpo. E isso, meus amados irmãos, é tão relevante para nós como cristãos, que nós devemos sempre pedir a Deus que guarde os nossos lábios. Porque quando nós soltamos, os nossos lábios saem de baixo. Alguém se machuca. Mas precisamos entender que os nossos lábios foram refeitos, foram recriados, primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para abençoar nossos irmãos. Então, o problema é que Deus ele não tirou de nós a velha natureza. Ele simplesmente suplantou-a com a nova natureza. Assim sendo, muitas vezes nós amaldiçoamos. Por isso, os mesmos lábios que abençoam são os mesmos lábios que amaldiçoam. Exatamente por causa dessa velha natureza que ainda está em nós. E aí você diz, mas eu posso explicar que foi a velha natureza. Não podemos nem devemos explicar, sabe por quê? Porque Deus, em posição, Ele já matou a nossa velha natureza. E Ele nos dá o seu Espírito para que nós possamos fazer com que ela permaneça morta. O problema é que muitas vezes o nosso olhar se desvia de Deus. E quando se desvia de Deus, quem está ali perto para auxiliar na maldade? A nossa carne. E não venhamos dizer que é o diabo, porque não é só o diabo. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e o nosso próprio eu, a nossa própria carne. E o pior de todos esses não é nem o mundo nem o diabo, é o próprio eu, porque ele está dentro de nós. Então esse eu precisa de fato, como diz Paulo aos Efésios, ser revestido do novo homem, vestido a nova roupa, porque senão nós vamos estar sempre vivendo da maneira errada. Então, isso é tão relevante para nós como crente, que devemos sempre pedir a Deus que guarde os nossos lábios, para que as palavras proferidas sejam agradáveis à sua presença. O Salmo 141, vou pedir aqui que possam me ajudar vocês, são 2 salmos. Nós vamos ver aqui no Salmo 141, versículo 3. O outro salmo é o 19, versículo 14. Vamos lá, quem lê primeiro? 3, leia. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha que coisa interessante. Põe, ó Senhor, uma guarda, né? Ou um cadeado, né? Na minha boca, né? O Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios, do meditar do meu coração, seja agradável na tua presença, ó Senhor, rocha minha e meu problema. Pronto, olha a musiquinha aí, né? O cântico, né? As palavras, né? Muito bem. A gente vai cantar ele, viu? Não esquecer não. Muito bem. O que acontece aqui? Nós estamos aqui diante do que a Bíblia nos diz. A Bíblia, na verdade, a Bíblia ela não questiona a prática
juramento. No Antigo Testamento, houveram alguns juramentos, alguns votos. Aí a pergunta é proibido fazer votos? Não. A Bíblia, ela não questiona a prática de voto, a prática de juramento. Mas o que a Bíblia questiona é a leviandade dos perjúrios e o tomar do nome de Deus em vão. Isso é o que a Bíblia, ela questiona. O próprio Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele condenou o juramento na vida do cristão e propôs um padrão, né? Ele colocou, porque quando ele chegou, ele viu o que estava acontecendo, que os juramentos, os votos, não estavam sendo cumpridos. Por quê? Não estavam sendo cumpridos porque os homens estavam fazendo neles mesmos e não em Deus. Então, Jesus ele chega e ele vai exatamente repudiar isso. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele propõe um padrão mais elevado, que é de fato a credibilidade em tudo, né, o que falamos, e não apenas o que falamos, mas também o que nós vamos jurar, né? Vamos falar e vamos jurar. Então Jesus ele coloca um padrão, e o padrão não é mais o que os homens faziam, não era mais o padrão do homem. O padrão agora para o juramento é o padrão de Deus. Portanto, quem precisa jurar para ser confiável, evidencia não confiar em si mesmo, a não confiança. Por exemplo, você me faz uma pergunta e eu te dou uma resposta, e eu digo assim: não foi assim mesmo, eu juro que foi assim. Então, quando eu digo eu juro, eu estou colocando uma centelha de desconfiança no meu julgamento, na minha palavra. Certo? Então, o que nós precisamos fazer é estarmos dentro da palavra de Deus, para que quando você disser um sim, seja de fato sim. Quando você disser um não, seja de fato não. Essa expressão que nós vemos muito hoje, crente mentiroso, é muito triste. É muito triste você hoje ouvir uma frase como essa: eu não gosto daquele crente porque ele é muito mentiroso. É crente mentiroso. Ele tem outros que querem ser mais romântico nisso. Ele falta com a verdade, né? Então, não era para ser assim. A palavra do crente tem que ser sim. Sim, sim. Não, não, e acabou-se. Quando você disser sim para uma pessoa, a pessoa precisa confiar em você. Agora, como alguém vai confiar em você se você não está, de fato, agindo segundo o padrão de Deus, né? Ontem nós estávamos falando na mocidade sobre a questão da contextualização, ou mundanização da igreja. Contextualização é você, com a verdade de Deus, você entrar no mundo com a verdade de Deus. Mesmo que você tenha que usar o que o mundo hoje tem para oferecer, tipo instrumentalização, a forma de como se comunicar, né? Então, tem gente que chama a crente velho, crente mentiroso, crente cão, crente caô, essas coisas todas. Agora, por quê? Porque há pessoas que só têm o nome de crente. Há pessoas que não vivem segundo o padrão de Deus. Então, quem realmente precisa jurar, né, para ser confiável, então ele está colocando aí uma centelha de desconfiança. Agora, para que o mundo possa crer no que eu digo, no que sai da minha boca, eu preciso viver a verdade cuja qual eu estou atrelado. Eu estou dentro dela. Se isso não é evidente, se a verdade de Deus não é evidente em minha vida, logo as pessoas não vão confiar em mim. Não vão confiar. Então, você vai mostrar algo que não existe.
Então temos que ter esse cuidado. O crente precisa ser repreensível. É assim? Não. Irrepreensível. Ele tem que ser irrepreensível. E quando essa palavra irrepreensível, eu me lembro de um irmão que ele viajava muito vendendo raspadinha. Ele, lá em Juazeiro teve uma época que era uma febre. A pessoa trabalhava nesse negócio, ganhava muito dinheiro. E ele saía de casa em casa por aí afora vendendo essas raspadinhas. Raspadinha era um negocinho lá, tipo de loteria que acontecia. Ele vendia, a pessoa raspava e ganhava um prêmio. Aí um dia, um certo irmão, crente mesmo, gente boa, um irmão já de idade. E aí ele está lá vendendo, quando ele chega na casa da mulher, e a mulher diz assim: não, meu, não gosto disso não, isso é jogo de azar. Isso aí não é coisa para crente não. Aí ele caiu na besteira e disse assim: não, isso não tem problema não, eu também sou crente. Quando ele disse: eu também sou crente, aí ele disse que a mulher: poxa, um dia tem velho na sua casa, não sai por aí enganando o povo assim, negócio. Então vejam só, né? Então, nossas atitudes muitas vezes levam você a ser, né, repreensível, que era isso que eu queria mostrar. Mas na verdade o crente, ele precisa ser irrepreensível. E ser irrepreensível não quer dizer que você vai cultivar isso em você mesmo. Não, você vai cultivar isso através da palavra de Deus. É o meu contato, é o meu alicerce, é o meu fundamento, a palavra de Deus. Se eu tenho esse fundamento, logo eu vou estar vivendo segundo o padrão de Deus, e logo as pessoas vão ver em mim, né? As pessoas vão ver em mim uma pessoa que tem um padrão de responsabilidade, um padrão de verdade, que não é minha, e sim de Deus. Eu apenas pronuncio com os lábios que o Senhor restaurou. Não é interessante isso? Pois muito bem, esse texto aqui no versículo 33, ele fala, observe que ele começa dizendo o seguinte: outro sim, vírgula, ouviste que foi dito aos antigos. Esse outro sim é uma expressão de uma continuação do que Jesus vem dizendo. No seu contexto aqui, ele vem falando sobre o cumprir da lei, a forma como eles estavam vivendo totalmente errada. E aí ele diz aqui, olha, lá no Antigo Testamento, já se diziam isso. Ouviste que foi dito aos antigos. O que tinha dito lá? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Jesus está dando um novo mandamento ali? Não, ele está levando cada um deles para o que eles já tinham. E mesmo no 34 ele não está dando outro mandamento. Ele diz assim: eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E você vai perceber também que na história, no Antigo Testamento, as pessoas confiavam tanto no templo, que eles diziam o quê? Templo do Senhor, templo do Senhor. Aquela ideia de que o templo era uma relíquia que dava ao povo uma segurança. E por isso, jurar pelo templo era algo muito interessante, porque as pessoas tinham respeito, possivelmente não por aquela pessoa que falava, mas pela majestade do templo e de outras coisas mais, né? Então aqui ele diz: nem pelo céu, nem pela terra, e nem pelo templo, e nem por Jerusalém. Ou seja, a prática, né? Essa prática de fazer juramento, ela já vem dos tempos mais remotos. Lá no Antigo Testamento, e quando Jesus Cristo está falando no Antigo Testamento, eu vou só ler uma parte aqui em Gênesis 14, talvez vocês possam estar lendo aí. Gênesis 14, versículos 22 e 23. São várias referências que nós podemos estar citando, mas o tempo não nos permite fazer isso. Mas vamos só usar essa parte aqui. Gênesis 14, 22 e 23. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de
sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então veja só, há uma espécie sim aqui de juramento. Então essa prática, ela já vinha de há muito tempo. Esses homens, eles se conectavam dessa maneira. Essa foi a maneira encontrada aqui para garantir a palavra do homem. Tem relatando em Hebreus 6, relatando que os homens do passado fizeram. É bem interessante entender que o Novo Testamento, ele vai estar exatamente baseado ou fundamentado no Antigo. E Jesus vai fazendo uma correlação, né, do Antigo com o Novo, do Novo com o Antigo. Então aqui, essa foi exatamente a ideia do voto, a ideia do juramento, a maneira encontrada para que os homens pudessem garantir, né, um ao outro aí a sua fala. Ou seja, o uso de juramento aqui era feito na confirmação de pactos, né? Eles tinham várias formas de pacto. Por exemplo, tem aquelas que eles... É bem interessante aquele pacto que foi feito com Boaz e o pretendente de Ruth, né? O que eles fizeram? Pegaram o sapato, né? Pegaram a sandália, né? Sapato não tinha aquela cama, né? Mas pegaram a sandália do outro, né? Então, ali era uma forma bem interessante de manter, né? De manter o pacto que eles haviam feito, né? Ali. Então, eram juramentos, e esses juramentos eram feitos ali, confirmados por outras pessoas, né? Eles faziam também isso em decisões nos tribunais, eles faziam isso, né? Em Êxodo 22, ele tem esse acontecimento. Faziam também na obrigação de realizar os deveres sagrados lá em Número, eles faziam isso também. Então, havia, em muitas outras circunstâncias, esses faziam os seus pactos, os seus juramentos. Agora, a pergunta é, será que esses juramentos que eles faziam eram da vontade de Deus? Ou melhor, era a vontade de Deus, a vontade absoluta de Deus? E aí nós temos que pensar em duas coisas. Deus, ele tem a sua vontade absoluta, num determinado contexto, e ele tem a sua vontade permissiva. O que é isso? Às vezes, aquilo que eu estou fazendo não é a vontade direta de Deus para que eu faça, mas Deus permite que eu faça. Então, os juramentos no passado, eles não foram ordenados. Mas está na Bíblia fazer voto. Preste atenção. Se você estudar bem a Bíblia, você vai entender que os juramentos, eles não foram ordenados por Deus, mas permitido. Vamos dar um exemplo. Quando os discípulos perguntam a Jesus, parece que em Lucas e Mateus, sobre o divórcio, eles fazem uma pergunta a Jesus se era lícito o homem repudiar sua esposa. E aí ele vai dizer, né, que no princípio não era assim. Aí ele disse, então por que Moisés deu a carta de divórcio? E qual é a resposta de Jesus? Por causa da dureza dos vossos corações. Então, ali não era a vontade absoluta de Deus, mas era a vontade permissiva. Para quê? Naquele momento era para que as mulheres não ficassem desprotegidas, desmoralizadas. Então era preciso ter um documento que de fato comprovasse que aquela mulher não era socialmente mais daquele camarada ali, né? Então, os juramentos eram assim também. Eles não foram ordenados por Deus, mas permitidos. E mesmo não sendo assim diretamente, né, ordenado por Deus, os juramentos, eles eram permitidos, né, mas Deus responsabilizava aquele que se utilizava dele. E aqui eu quero ler alguns textos em relação a isso aqui. Por exemplo, vamos lá para Gênesis 24, eu vou pedir a Patrícia que leia. Gênesis 24, versículo 2. Você vai ler os versículos 2, 3
Depois você pula para o 9. Gênesis 24, versículo 2. Aí você, 2, 3 e pula para o 9. Só para a gente ver aqui essa ideia. Vou pedir aqui ao Alex que vá para Gênesis 28. Aí você vai ler versículo 20 a 22. E Paulo pega Números 30, versículo 2. Eu vou pegar só esses três. E você vai perceber aqui o que está dizendo aqui. Vamos lá. Gênesis 24, versículo 2 diz: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habitam. 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Deu 9, né? Muito bem. 28 agora. Versículo 20 a 22. Olha aí. Pus também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ele erigir por coluna será a casa de meu Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Muito bem. O 30, versículo 2. Números, né? Números. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então veja só. Só esses três aí já dá para entendermos que, mesmo não sendo a vontade absoluta de Deus nesse juramento, Deus permitia com uma condição. Qual era? A responsabilidade não era de Deus. A responsabilidade era do próprio homem. Então o juramento era permitido, responsabilizando assim quem dele se utilizava. E aí no contexto de Gênesis 24, versículo 2 e 3 e pulando lá para o 9, o que é que Abraão está falando para o seu servo Eliezer? Ele está dizendo: olha, você vai na casa de meus parentes buscar uma noiva para o meu filho. Ele precisava de alguém de confiança. Mas mesmo sendo Eliezer confiante, sendo uma pessoa de confiança para Abraão, ou para Abraão mesmo, mesmo assim precisava de uma assinatura. E a assinatura ali era o quê? Colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. O que tinha isso a ver? Olha, coloca a mão debaixo da minha coxa. Ele colocava. Pronto. Aqui era o juramento. E aquele homem, ele ia dizer o seguinte: eu juro pela coxa do meu Senhor. Quando ele chegasse lá. Então, a ideia era essa. A forma, né? Então, quem era o responsável por isso aí? Os dois que estavam fazendo esse juramento, né? E no contexto aqui, quem estava fazendo o juramento, embora ele não fale nada, quase nada, era o próprio Eliezer. Eliezer que colocou a coxa debaixo ou a mão debaixo da coxa de Abraão, ele está dizendo o quê? Eu juro. Eu juro que farei do jeito que o Senhor quiser. Quando você chega no 28, é outro contexto, né? Jacó, ele já vem da sua perseguição, ele já vem correndo, e aqui ele vai fazer o quê? Ele faz um voto. Senhor, se da minha vida, de agora em diante, for uma vida assim, qual era o voto dele? Te darei o dízimo de tudo. Deus mandou ele fazer isso? Não. Mas Deus permitiu que ele fizesse. Quem era o responsável? Ele, Jacó, né? E aqui o 30, que eu não consegui, esqueci o que Paulo disse, e aí não veio o número 30, né? Tirou. Deixa ele ler de novo aqui, não vou lembrar o que é que ele estava dizendo. Número capítulo 30, versículo 2. Se um homem, né, fizer juramento,
Ah, pronto, é exatamente, pronto. Aí a irresponsabilidade, em Números 30, versículo 2, que ele vai de novo aqui, ele vai dizer o quê? Qualquer homem que fizer um juramento, faça do jeito que você disse. O texto aqui diz, assim o fará. Então, é importante isso. Os nossos antigos, eles, os pais, meus avós, eles tinham isso, essa ideia, mesmo sem Bíblia, mas eles tinham essa ideia. A minha palavra é um risco, eles diziam isso. É de novo. 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Está vendo? Então, Deus não tem nada a ver com isso que você está me prometendo. Eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Não jure. Ah, eu juro por Jerusalém que eu vou fazer isso. Não jure. Eu juro pelos céus que eu vou fazer isso. Não jure. E nem tampouco por Deus. Você prometeu, você faz. É importante. Então Deus coloca no homem a responsabilidade do seu juramento. Pode ter certeza disso. E sabe por que Deus colocou aqui? Porque os juramentos dos homens muitas vezes é precipitado. Por isso não pode ser em Deus. Porque se Deus realmente confirma o que eu estou dizendo, Ele vai confirmar segundo o padrão dele, não segundo o meu padrão. Então o juramento muitas vezes, mesmo naquela época e também hoje, eram precipitados. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 25, ele diz assim: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Imagina, né? Imagina se Jacó tivesse dado para trás na entrega do seu dízimo. Ah, foi Deus que mandou eu dar o meu dízimo. Não, no contexto de Jacó, não foi Deus que mandou ele dar o dízimo. Foi ele que prometeu a Deus. Ele disse, se tu me deres isso, eu te darei o dízimo. Já Abraão não fez promessas. Abraão não deu promessas a Deus. Eu estou querendo colocar aqui Abraão e Jacó, para que depois alguém não diga, então quer dizer que o dízimo não é ordem de Deus e sim de Jacó? Não, o contexto é diferente. Eu estou colocando, em relação ao dízimo, Jacó e Abraão, Jacó ele fez um juramento e ele tinha que cumprir. No caso de Abraão, quando Melquisedeque chega diante dele, e a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Ali foi simplesmente, ele recebeu a bênção e logo ele entendeu que deveria dar. E olha que foi antes da lei. Então, Abraão fez isso por gratidão a Deus. Ele não prometeu dar o dízimo a Deus. Ele deu por gratidão a Deus. Por isso, como a Bíblia ela é atualizada, não na questão de versão, mas na questão de informação e de mensagem e de autoridade, pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Se já é difícil, se é demais, já é ruim você prometer alguma coisa ao seu próximo, quer ver uma coisa? Prometa algo a mim. Se você prometer uma coisa a mim, você cumpra. Porque se você não cumprir, você está ferrado comigo. Assim também sou eu. Agora, isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer de eu, pode acontecer de eu prometer a você e não cumprir. Pode acontecer de você prometer e não cumprir. E por que isso? Porque a Bíblia diz que o homem é falho, como diz a certa, mas a Bíblia diz mesmo que nós somos falhos. Que a nossa vida cristã autêntica é que vai fazer com que as nossas falhas sejam menos. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. A Bíblia, ela mostra vários exemplos de pessoas que se precipitaram em seus juramentos. Então, veja só, no contexto aqui de Eliezer, ele cumpriu, Abraão cumpriu, Jacó cumpriu, e aí Deus dá uma advertência em Deuteronômio para o homem, certo? Mas vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo. Eu vou ter aqui
3. Alex vai novamente. Gênesis 25, 33. Alex. Gênesis 25, 33. Eu anotei aqui algumas referências. Josué, Patrícia, 9, versículo 15 e 16. Josué 9, versículo 15 e 16. E Juízes, Paulo, Juízes 11, versículo 30 a 36. Eu vou ler, nós vamos ler essas três aqui, só para você ter uma ideia. Tem mais. Para você ter uma ideia de como o homem tem um juramento totalmente falho. E aqui, tudo isso no Antigo Testamento. O que é bom na Bíblia, meus amados irmãos, é que a Bíblia mostra os certos e os errados do Antigo Testamento e do Novo. Juízes, capítulo 11, versículo 30 a 36. Vem aí. Vamos lá para o Gênesis. E aí, Paulo? Gênesis ou Alex? Paulo. Eu podia estar. Este falou lá, Vamos lá. Gênesis 25, 33. É a idade. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Muito bem. Outro. Josué 9, 15, 16. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Muito bem. Esse contexto de Josué aí era dos que vieram estar junto com eles, né? Vamos lá. Agora vamos para Juízes. 11, não, 11, versículo 30 a 36. Dá para ler? Tá. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar em Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha aí. Nesses três textos aqui, nós vemos aqui o que o Senhor mostra que naquele tempo os juramentos muitas vezes eram de fato quebrados. Esse de Esaú, como foi? O texto aí foi? Jacó, 25, 33. Jacó fez o juramento com quem? Isso. Eles dois fizeram, né, o juramento, Jacó e Esaú. Fizeram o juramento. Qual é o juramento? Ó, me dá um pouquinho de tua comida aí e tal. O que é que tu tem para me dar? Aí é o seguinte, eu tenho a minha primogenitura, tu fica com ela. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Não serve nada para mim mesmo. Só que servia e muito. Ele sabia que ele ia receber a bênção do pai. Mas o que ele faz? Eu como a comida dele, né? E depois eu enrolo ele. Eu como a comida e vou na frente e ganho a bênção. O que é que ele fez? Os dois fizeram um trato. Quando Jacó chega em casa, conversa com a sua mãe. A mãe disse: é mesmo? Ó, do jeito que ela gostava do filho, então tu vai ser abençoado agora. Não, minha mãe, mas eu não posso não, porque Esaú é cabeludo e eu sou liso. Aí, não. E vocês conhecem a história, né? Providenciou tudo para Jacó vai lá, fala com o pai, leva o guisado para o pai, recebe a bênção, e aí, lá vem o bonitão para receber a bênção. Ele já vinha para quebrar o acordo, então ele errou. Então, eram juramentos falhos, né? No contexto aí também, que foi próprio de Josué, né? Esses que estavam lá, Josué fez um acordo pensando que era gente boa, mas não era. Eram espiões. E assim vai. Geralmente não consigo entender, é o que Paulo, ele fica por último, né? Aí em Josué 11, 30, 36. É só o primeiro, para ver se eu consigo lembrar. É porque tu
foi para lá, né? É, Juízes, né? Aí foi o juramento de Jefté, foi. né? Deixa eu ver o que foi aqui. É 11. Jefté 11. Juízes 11. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aí segue muito. Aquilo que sair da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Isso, pode parar por aí. Qual foi o juramento dele aí? Ele disse, ó, se o Senhor me fizer ter vitória aí, ó, quando eu voltar, quem aparecer, eu entrego ao Senhor da minha casa. O que vai acontecer? Quem foi que apareceu? A filha. Ô, Jéssica, e agora? A própria filha apareceu. E ele teve que fazer isso, mas o juramento foi totalmente errado. Né? Ele não queria que isso acontecesse. Em sua mente, não era sua filha que teria que aparecer. Era um animal, mas era a filha. Então, os juramentos eram feitos errados. Ele poderia ter dito, Senhor, dos meus animais, o primeiro que aparecer, eu oferecerei a ti. Mas ele não disse. Ele disse que primeiro aparecer, e que apareceu foi a filha. Então, eram juramentos, muitas vezes, precipitados. E aí o Deus deixa bem claro isso, bem claro. Então Deus, ele exigia do juramento o quê? Que fosse cumprido. O cumprimento de tudo aquilo. Ninguém era obrigado. Deixa bem claro a Bíblia que ninguém era obrigado a jurar ou a fazer votos. Mas se obrigava a cumprir quando fazia. E essa verdade vem da Bíblia para muita gente, mesmo sem conhecer a Bíblia. Dentro da sociedade em que nós vivemos, as pessoas sabem que tudo que você diz tem que cumprir. Tem muitas verdades que as pessoas usam e pronunciam dentro da própria palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. Então, os juramentos aqui, expressões como, ora, eu juro pelo Senhor, lá em 2 Samuel 19:7. Tinha que jurar pelo Senhor, mas tem que fazer. Aí já ia vendo a coisa. Então, aí, tão certo como vive o Senhor, aí é diferente, né? Tomo a Deus por testemunha o que eu estou fazendo aqui. Então, várias partes na Bíblia, aqui, o Senhor deixava claro que depois de deixar de cumprir o voto, então era questionar a realidade da própria existência de Deus. Se você fizesse isso, por que Deus por que ele deixou bem claro aqui, Jesus? Não jure por Deus, nem por Jerusalém, nem pelo céu, nem pela terra. Exatamente por causa da precipitação das palavras dos homens. Qualquer pessoa que disser, juro pela presença de Deus, você tem que fazer. E como o homem é realmente imperfeito nesse contexto, ele termina não fazendo, e aí ele vai dizer que Deus não é real na sua vida. Muitos homens de Deus, né? Por exemplo, quando Elias chegou diante de Acabe, foi o que Elias disse? Te digo que, né? Mediante a presença do Deus que Jacó estou, né? Que não haverá chuva. Então, ele deixou isso bem claro. A minha testemunha aqui, o meu risco aqui é Deus. Deus em nossas vidas. Então, é importante entender isso. Quando você chega no Novo Testamento, aí Jesus entra com tudo, em cima de tudo aquilo que se estavam apenas tendo um espelho do Antigo Testamento e fazendo do seu jeito. Como vocês sabem, no Novo Testamento, a lei ela foi adulterada. A lei ela foi adulterada pelos escribas e fariseus. É tanto que no versículo 34 de Mateus capítulo 5, ele diz assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem, deixa eu ver a página, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
o 35 e 34, mais precisamente o 34, Jesus está mostrando isso. E é interessante que no Sermão do Monte, Jesus ele condena os juramentos, né? Ele condena os juramentos falsos e os perjúrios, né? Ou seja, ele vai mais uma vez lembrar o Antigo Testamento como eles faziam, e distorcia farisaicamente ali a de querer limitar o cumprimento dos votos. Então, eles diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios, mas o deles não. Então começa a haver mudanças em tudo isso. Então Jesus disse que não é assim, que não há como evitar aqui a referência a Deus, mesmo que não se mencione diretamente o seu nome. Não, eu não mencionei o nome de Deus, então eu posso dizer, eu posso desjurar, né? Eu posso falar o contrário, ou fazer o contrário. Não, de maneira nenhuma. O nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus de verdade, e nada que eu venha, e qualquer coisa que eu venha falar a respeito dele, e baseado no próprio Deus, tem que ser cumprido. E aqui é interessante, se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, então isso pressupõe que na conversação diária, né, há bastante mentira. Se Jesus está dizendo isso, é porque já tinha esse contexto de conversação mentirosa, que estava se tornando comum, né, àquela sociedade. Vem para os dias de hoje, tem diferença? Não tem, continua a mesma coisa. Então Jesus ele ensina que não apenas aquilo que se diz, né, sobre juramento, mas certamente a totalidade do que falamos, ela é proferida na presença do Deus que tudo conhece. Ou seja, tudo que nós falamos, né, até mesmo pensamos, né, Deus já é testemunha de tudo isso, e Ele já vai, de fato, assinar embaixo por aquilo que a gente diz. Então, o que você vai dizer hoje, o que você vai falar, tem que, de fato, ter sentido, um sentido que, de fato, vem de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, ó, de modo algum jureis. Então, se o próprio Deus, ele fez uso, né? Ele fez uso de juramento, então nós vamos fazer também baseado no que Deus quer para nós. O que eu creio é que devemos responder, né, que o propósito dos votos divinos claramente não foi aumentar a sua credibilidade. Considerando aqui que Deus não é homem para que minta, né, como diz o texto lá de número 23, 19, mas sim a despertar, né, e confirmar a fé de cada pessoa. Então, a falha que o homem tem hoje, é baseado naquilo que vem de si mesmo. Então, o alvo de Jesus proibir ali ao juramento era exigir veracidade total de toda e qualquer palavra do homem. Se você, de fato, tem palavras confiáveis, então você pode dizer assim, assim, assim. Então, jurar aqui é você confirmar. Olha, tá certo, eu farei isso. Então, você está fazendo um juramento, confirmando que você vai fazer. Se você não fizer, totalmente ruim. Então, finalmente, do versículo 37, olha o que ele diz. Finalizando aqui, no 37, ele diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Então, só mostrando aqui, o que Jesus nos pede nesse versículo aqui, é que a nossa palavra, ela seja sincera e normal. Você não tem que inventar nada, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Olha, aconteceu assim, 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 assim. Eu juro que foi assim. Então você já jogou fora toda a sua oração ali, né? Toda a sua palavra, a sua frase foi jogada fora. Então nós devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo em Jesus o exemplo, né, de quem falou sempre a verdade. 1 Pedro 2,22 mostra isso. Então, o crente, ele não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade.
Pelo contrário, ele deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. Minha palavra está dita e está dita. Se você quer acreditar, é problema seu. Mas eu não vou jurar por conta disso não. Então, o que passar de sim, sim e do não, não, como diz a Bíblia, será produto da maldade de nossa natureza caída, né? Como também é influência do maligno, que é o pai da mentira. Lembrando que a responsabilidade é nossa. Então, você tem plena consciência, né, de que a sua palavra é aceita com naturalidade, ou percebe que quando você fala, as pessoas ficam com o pé atrás? Se você percebe isso, conserte sua vida diante de Deus e mostre para as pessoas que de fato você é uma pessoa confiável. Então eu quero finalizar aqui, só relembrando um pouquinho lá do Sermão do Monte, né? Jesus ele nos ensina que a qualidade de vida do crente deve exceder muito a dos religiosos, né? Quando ele vai lembrar o texto lá de Mateus 12, parece que no verso 34, ele vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo o que nós falamos deve ser verdadeiro, deve ser confiável, refletindo não a nossa imagem, o nosso caráter, mas refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer, proveniente da presença de Deus em nossa vida. Então, para isso, meus amados irmãos, se faz necessário que o crente faça como Enoque. Foi o que Enoque fez? Andou com Deus. É preciso que o crente ande com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos tentar que essa manhã eu quebrei. Santidade, né? Muito bem. Vamos lá. Sabe de qual? Em santidade quero adorar-te e render louvor a ti. Negar a mim mesmo, morrer para o mundo, viver só para ti, Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pois pra te adorar foi que eu nasci, louvar teu santo nome, o teu poder e fazer valer o teu sacrifício, teu sangue derramado lá na cruz. Pois pra te adorar foi que eu nasci, louvar teu santo nome, o teu poder e fazer valer o teu sacrifício, teu sangue derramado lá na cruz. E fazer valer o teu sacrifício, teu sangue derramado lá na cruz. Se nós nascemos para adorar a Deus, então, vamos uma parte. Todinho. Foi? Esquecer. Só Ah, resumiu, né? é, não, Dá pra essa parte aí, né? desculpa, gente, Mas- foi eu que guiei o povo. Guiei errado. Pois é. De dois dá o que dá, viu? Ficou É, perto. viu? A Então gente tá. estava direito. Muito bem, então nós queremos agradecer aos irmãos, lembrando que aqui é assim, quando a gente fala de uma vez, né? Quando acerta também acerta de uma vez, porque aqui a gente não ensaia não, aqui é na base do vamos nós. Então, vamos agradecer a Deus agora por esse tempo, também já agradecendo aos amados irmãos pela sua presença aí do outro lado, pela sua participação. Pedimos a Deus que Ele nos conduza, né, nos seus caminhos e que a nossa palavra tenha cunho de verdade, sem precisarmos dizer, eu juro. Não. Basta dizer sim, sim, não, não. É ou não é? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser de fato confiáveis
as pessoas, mas para isso, ó Deus, nós precisamos estar perto de Ti. Por isso, pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite a estar mais perto de Ti, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos faça, ó Deus, sempre entender que o pecado nos afaste de Ti, e que nós possamos, ó Deus, nesse entendimento, evitar o pecado, para que possamos andar na prática contigo. Cuide de nós. Tira de nós, ó Pai, essa preguiça que muitas vezes não me deixa nem ter coragem de abrir a minha Bíblia. Quanto mais a igreja, quanto mais assistir a live, ó Deus, nos dias como hoje, mesmo deitado na minha rede. Cuida, Deus Santo, da minha consciência. Coloca em mim, ó Deus, para que eu tenha um tratamento especial com a Tua palavra, com a hora, ó Deus, de Te adorar. Agradeço, Pai Santo, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pedimos que o Senhor cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa lá para o livro. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Até a noite. Boa noite. Meu Deus, eu tô doidinha hoje. Ó, a Priscila aqui.